Olá, começa agora mais um programa Novos Tempos. No início de setembro, o Papa Francisco reformulou o processo de nulidade matrimonial, ou seja, o meio pelo qual a Igreja Católica reconhece e declara que um casamento, ainda que celebrado por ela, não foi válido. As alterações foram baseadas em sugestões apresentadas no Sínodo da Família de 2014 e tornaram o processo mais simples. Mas você sabe como ele funciona? E que mudanças foram estas? Como a população em geral, os católicos e, claro, os casais avaliam essas alterações? Para começar, nós vamos saber qual a repercussão do assunto nas ruas. Às vezes as pessoas casam jovem, não sabe o que é o casamento e casa logo separa. Eu não sou contra a nulidade. Eu acredito que quando não há amor, acaba sendo prejudicial para a família. Só se for na situação que a pessoa esteja correndo risco de vida, pode estar sendo agredida pelo marido. E nessa situação, a pessoa sim deve se separar. Eu acho que tem que ter uma preocupação do casal em evitar o divórcio, até em função do bem-estar da própria família, dos filhos. E para trazer todos os esclarecimentos sobre o tema, nós recebemos hoje o Padre Jorge Filho, da Paróquia Maria Serva do Senhor e auditor do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de BH. Seja muito bem-vindo, Padre Jorge. Professor Edivar. É uma alegria, Padre Jorge, recebê-lo aqui no Novos Tempos. Agradeço o convite, a possibilidade de refletir com vocês e com os telespectadores sobre esse tema tão importante, a partir daquilo que o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, propôs como também uma renovação da Igreja na sua área jurídica. Padre Jorge, eu noto que o tema família, ele volta nas discussões, está muito presente na mídia, está muito presente nos debates. O que isso significa, essa centralidade nova do tema família? Caríssimo professor, eu acho até interessante porque significa que a sociedade realmente tem a família como um ponto principal. A nossa igreja sempre fala da família como núcleo da sociedade, da própria igreja, inclusive a chama de igreja doméstica, não é? E quando a sociedade faz voltar sempre o tema da família, significa que há uma importância singular deste tema, desta instituição familiar para a sociedade. Eu acho que aí tem uma questão interessante. A relevância do tema, a importância, mas também a fragilidade que a família está vivendo no nosso tempo. Para a igreja, essa realidade ela é sagrada. O que isso significa concretamente, Padre Jorge? Então, nós acreditamos que a família, naturalmente, veio do pensamento de Deus, não é? Falando por analogia, pensamento de Deus. Já desde o início da criação, aliás, Jesus Cristo dando a resposta em relação ao divórcio, em relação ao homem abandonar a sua esposa, ele fala, desde o início da criação, Deus assim o fez. Então Jesus vai discursar sobre isso, né? Esta instituição sagrada significa então que Deus pensou a humanidade assim, a partir de uma família. E é tão interessante, professor, que nós sempre falamos que nós podemos ir para um lugar ou outro, mas sempre voltamos para o seio familiar. Este sangue que corre na nossa veia, que corre na veia dos nossos familiares, sempre nos aproxima como um imã. E isso é importante, porque a família tendo uma consistência, ela vai ajudar também a sociedade a ter uma consistência. Paga um preço muito alto quem não tem esse porto seguro, né? É, realmente. Aliás, um dos grandes desafios que até o Papa Francisco colocou é esta questão da individualidade, né? Que infelizmente a sociedade contemporânea tem vendido esta ideia de você ser mais individualista do que comunitário, né? Mas paga um preço, porque você no final vai viver a solidão. Aliás, eu acho muito interessante os filósofos existencialistas que eles colocam esta questão da solidão, do nada, né? Sartre, Jean-Paul Sartre, por exemplo, fala isso. Mas é interessante porque parece que essas pessoas, elas pregam uma filosofia, uma ideologia, e quem se deixa levar por essas filosofias acaba sozinho, né? Porque há uma solidão existencial também e afetiva que a pessoa vive, porque por não ter os laços
familiares. Agora a gente vê tantas famílias desfeitas, várias pessoas que não conseguiram nas suas primeiras tentativas consolidar uma família ao longo do tempo. Como é que fica essa situação se a igreja diz que a família é algo indissolúvel? Então, eu há um tempo atrás ouvi dizer que em Belo Horizonte foi feita uma pesquisa com os mendigos que estavam ali por volta na praça do bairro Santa Teresa. E ali foram perceber que aqueles mendigos eles tinham família, que eram portadores de diploma de curso superior. Por algum motivo, em algum momento da vida, essas pessoas se desvincularam da família. É por isso que a igreja ela tem, por exemplo, a pastoral familiar, aqui no Brasil, muito bem organizada, nos 18 regionais, nas dioceses, nas paróquias. Para quê? Os movimentos, os encontros de famílias, para ajudar justamente a família a não estar simplesmente numa vitrine, mas estar guardada por estes vínculos que são importantes. Esta dificuldade, se me permite citar, eu diria com o pensamento de Zygmunt Bauman, o sociólogo que com certeza é do teu conhecimento, quando ele fala da liquidez dos relacionamentos, da liquidez da sociedade e até da liquidez do próprio amor. Então, acho que em algum momento abre-se uma fenda na vida da pessoa por uma ou por outra questão e ela então se desfacela e perde a solidez dos vínculos familiares. Por isso, Zygmunt Bauman ele fala dessa liquidez dos relacionamentos. Né? Jorge, nós estamos começando essa conversa, nós vamos fazer já uma pequena pausa. Fernanda, é com você. Os internautas têm falado muito sobre o tema nulidade matrimonial. Veja agora no quadro Hashtag. Então vamos aos comentários. Papa simplifica processo de nulidade matrimonial não para favorecer a nulidade, mas para simplificar os processos. O segundo, o Papa quer demonstrar que a igreja está ligada à salvação das almas e não a um negócio. E por fim, acelerar a nulidade matrimonial para 45 dias é modernismo demais. Agora é que vão mesmo banalizar o matrimônio mais do que já tem feito. Não apoio isso não. Então esse último aí, bastante contrário aí a essa questão, é um tema que vem provocando muita polêmica, né, Padre Jorge? O que o senhor fala disso? Então, eu diria que as pessoas não conseguiram talvez entender. Naturalmente, não têm o conhecimento do Código de Direito Canônico, que rege as nossas leis da igreja, por isso pensaram, na verdade, a questão da nulidade, a questão do modernismo, né? 45 dias, mas ninguém disse que é 45 dias, né? O Papa, ele se preocupa justamente com a salvação das almas, isso que é muito importante nós pensarmos. É um Papa que, juntamente com a ideia dos outros Papas, tem o desejo de que a igreja esteja mais próxima do povo. Então, se ela está próxima do povo, ela tem que estar aberta às necessidades que o povo vive, não banalizando aquilo que ela já acredita. Nós somos uma igreja cujo ponto principal é justamente estarmos ligados à palavra de Deus. Né? Nem mesmo o Papa vai contra a palavra de Deus, naturalmente, mas ele vai levar esta palavra de Deus de uma forma mais aberta para as pessoas dentro da necessidade de cada um. Por isso, precisamos ter muita atenção quando a igreja, através do Papa, dos nossos pastores, dos bispos, propõe alguma coisa, alguma reflexão, alguma mudança, não é para banalizar ou simplesmente para simplificar de forma civil, mas é para atender melhor pastoralmente, porque o Papa Francisco é um Papa pastoral. Nós tivemos um Papa, João Paulo II, que foi um Papa missionário, que foi a todos os lugares. O Papa Bento XVI, um Papa teólogo que deu essa consistência para a igreja, muito importante também. E agora o Papa Francisco, podemos dizer, pega esses dois últimos papas e coloca tudo isso de uma forma pastoral. Ora, se pastoral vem da palavra pastor, pasto, alimentação, o pastor precisa cuidar das suas ovelhas, naturalmente o Papa quer que a igreja, como mãe e mestra,
cuide dos seus filhos. Não né? significa, Padre Jorge, portanto, que a igreja passou a aceitar o divórcio, não é verdade? Não, absolutamente. Aliás, o Papa ele fala que ele reafirma a indissolubilidade do matrimônio. Aliás, eu acho até muito interessante, professor, porque com este moto próprio que vem propor a mudança nos processos e não vem propor a mudança no sacramento do matrimônio, nós temos que entender muito bem isso. Uma coisa é o processo de proclamação de nulidade matrimonial. Outra coisa é o sacramento do matrimônio. Então, com este processo, ele veio então fazer com que as pessoas fossem melhor cuidadas, digamos assim, né? Um cuidado mais afetivo, mais carinhoso do pastor e da igreja como grande mãe. Esse assunto é muito interessante, mas devido à sua importância, nós vamos dar uma breve pausa para um intervalo e voltamos em seguida. Fernanda, é com você. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre nulidade matrimonial. A gente volta rapidinho, não saia daí. Voltamos com Novos Tempos, que nesta semana está discutindo a nulidade matrimonial. Agora nós vamos ver na reportagem de hoje o que especialistas e alguns casais, mesmo ainda unidos, pensam da mudança. Geralmente o casamento representa uma grande mudança na vida de muitas pessoas. Não se trata apenas da união de um casal, mas também do compartilhamento de respeito, companheirismo e amor. Cíntia é casada há mais de 3 anos e reforça a importância de uma relação saudável. É muito importante para manter uma boa relação no casamento, principalmente o respeito um pelo outro, respeitar as diferenças, respeitar que o outro não é igual a você. Diferente do caso de Cíntia, nem sempre os casais conseguem superar as diferenças e a união pode acabar por diversos fatores, como por exemplo, a violência. Atualmente, os processos de separação nas igrejas podem ser burocráticos, mas o Papa Francisco tem buscado modificar esta situação. No início do mês de setembro, o Papa Francisco divulgou mudanças nas regras para a nulidade matrimonial. A partir de dezembro, o processo passará a ser gratuito e não será necessária a contratação de 2 especialistas como antes. A decisão poderá ser do bispo da diocese. Mas para isso, os casais devem comprovar alguns pré-requisitos que não foram respeitados durante o matrimônio. Essa é a maior mudança da Igreja Católica nas regras dos casamentos dos últimos 400 anos. De acordo com o Papa, a ideia não é favorecer o fim do casamento, mas facilitar o processo para que os fiéis possam ter o direito de se casar novamente com as bênçãos da Igreja. Na Igreja, para uma sentença ter eficácia, ter validade, ou melhor, uma causa concluir, né, teria que ter uma dupla sentença conforme. Ele tira isso, essa exigência, né? Resumindo num tempo de 30 dias e julgando para o bispo a responsabilidade. O Papa Francisco revolucionou um pouco, né? E eu acho muito certo o que ele disse, porque realmente não justifica manter uma relação que muitas vezes é de violência, de infelicidade, e que causam até danos na educação dos filhos, né? Então não justifica manter uma relação assim. Para a igreja não existe nulidade matrimonial. O que existe é a declaração de um casamento, a nulidade de um casamento que não aconteceu, quer dizer, que não foi graça, não foi sacramento. Então toda a dinâmica processual é para chegar a essa verdade, de que num determinado caso, numa cerimônia, não houve a graça, não houve o sacramento. Padre Jorge, dando continuidade à conversa do primeiro bloco, quer dizer, aqueles que estão nos assistindo, é preciso ter clareza de algumas coisas. O senhor já disse que a igreja não apoia, porque isso fere a palavra de Deus, o divórcio. Mas existem situações concretas que justificam a pessoa entrar com um processo de anulação daquilo que deveria ser um casamento. Quais seriam essas situações concretas que justificam a declaração da igreja de nulidade matrimonial? Então, eu penso que as pessoas precisam realmente conhecer
para entender assim, a igreja não vai anular o seu casamento. Ela vai fazer com que seja proclamada a nulidade caso tenha existido. Por exemplo, nós falamos da incompatibilidade de gênios, pessoas que já tinham um problema de discussões antes do próprio casamento. A questão da infidelidade, a pessoa já era infiel, ela tinha uma propensão à infidelidade antes de ir para a recepção do sacramento. Há algum problema psíquico que, no caso, foi escondido, né? E o outro não sabia, o cônjuge não sabia, então, naturalmente, vai dar uma nulidade. Ou o fechamento à vinda dos filhos, porque nós dizemos, para que haja o casamento, é preciso o bem dos cônjuges, a procriação e educação da prole. Então, eu preciso estar de acordo com o outro, querendo o meu bem, mas querendo o bem do outro. Então, eu vou livremente para fazer o bem ao outro. Eu preciso estar aberto à procriação. E, vindo os filhos, eu preciso ter maturidade para a educação dos filhos. Inclusive, a imaturidade, ela gera nulidade também. Não é? Então, alguém que celebrou o seu casamento e vive uma situação de infelicidade, não está legal, tem um espaço na igreja, então, para ela procurar. Existe um tribunal, como é que é o procedimento? Então, nós temos o tribunal eclesiástico, mas nós diríamos que o primeiro a ser procurado deveria ser o padre daquela paróquia onde a pessoa reside. Ele deve orientar a pessoa para o tribunal. Em Belo Horizonte, nós temos o tribunal eclesiástico, ali a pessoa terá uma conversa com um auditor, né? No caso, eu também trabalho como auditor, ou com o presidente do tribunal, o padre Mário Sérgio Bittencourt. Ela vai relatar o caso dela. Caso seja aceito, então realmente nós estamos percebendo ali que há alguma coisa que diz que há uma nulidade ali. Então vamos aceitar o processo, ela vai fazer um libelo, vai contar todo aquele caso que será estudado pelos padres juízes e eles ali vão perceber a partir de qual cânone dentro do direito canônico que vai entrar o estudo sobre aquele processo. Então haverá um estudo sobre o processo. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui, mas que as pessoas não precisam levar isso em consideração e, por favor, não busquem de forma exacerbada o tribunal. Qualquer pessoa que recebeu o sacramento do matrimônio tem direito, na igreja, de estudar a sua validade ou não. É claro que uma pessoa está bem, casada há 20 anos, há 5 anos, há 30 anos, fez bodas de prata, ela não vai entrar no tribunal para questionar o seu casamento. Claro que não, né? Mas poderia, mas não vai fazer isso, é claro. Claro que quem procura o tribunal é alguém que esteja com uma instabilidade no seu relacionamento com o seu cônjuge. Agora, no caso, o Papa Francisco, ele altera o quê? A morosidade, a burocracia, o que seria a decisão do Papa? Então, eu vou até dizer, professor, o seguinte, que o processo de nulidade no tribunal, ele tramita de forma morosa, mais pelas testemunhas e o demandado ou demandada, que às vezes demoram a responder às nossas demandas do que propriamente o tribunal. Porque até então nós temos a necessidade de 5 testemunhas, podendo a pessoa demandada, ou seja, a outra parte, a que não entrou com o processo, também participar e dar mais 5 testemunhos. Olha, então você vai ver, vamos ouvir 10 pessoas, cada pessoa no seu dia e tal. O que o Papa propõe é que o processo seja mais tranquilo e essa morosidade que você disse, eu diria assim, tramite de uma forma mais clara e assim ele propõe um processo em que o bispo, por primeiro, é o juiz do próprio tribunal, porque ele é o legislador na própria diocese, e ele pode constituir um juiz delegado por ele, no caso são os presidentes dos tribunais, né, que vão fazer o estudo. Agora, a testemunha vai ser ouvida a mesma coisa, no mínimo uma testemunha agora, pelo que eu estava vendo no motu próprio, e nós temos que ouvir, porque não pode qualquer pessoa acorda pela manhã, hoje eu não quero mais ficar casado, vou ao tribunal. Não. Então,
esse processo ele vai também ter uma durabilidade. Por quê? Porque tem outros processos, não é? Agora, o senhor caracterizou o Papa Francisco como um Papa pastoral. Sim. Nós, agora em outubro, começamos a segunda etapa do sínodo e que tem como tema a família, um sínodo consultivo. Como fica perante essa reflexão da igreja esses inúmeros casais que não estão mais em primeira união? O que o senhor acha que está sendo trabalhado, que seria interessante partilhar com nossos espectadores? Então, eu diria assim, realmente, espectadores, estamos na expectativa do que vai acontecer. Eu diria, caríssimo professor, que o Papa já está dando aí o delineamento do que será o sínodo. O sínodo, ele justamente atacará aqueles problemas que, digamos, para a igreja, são mais delicados. Aliás, ele já falou do vulto da misericórdia, né? O rosto da misericórdia, falando então que o mundo inteiro precisa ser misericordioso. Esta mudança, o motu próprio sobre o processo tribunal, já veio de acordo com as questões que nós já enviamos, o mundo inteiro já enviamos para o sínodo que aconteceu no passado, na sua primeira etapa. Eu diria que esta segunda etapa do sínodo vai realmente refletir sobre os casos especiais, mas o Papa, claro, obedecendo aquilo que é a igreja no seu caminho ligado à palavra de Deus, na sua tradição, ele não vai fazer um relaxamento das normas. Ele vai fazer aplicar as normas de forma misericordiosa e pastoral, mas as normas continuam as mesmas. E aí o sínodo, eu tenho expectativa do sínodo, que este sínodo, que eu chamaria de um sínodo misericordioso pastoral, vai ouvir melhor as pessoas nas suas limitações, nós chamamos de casos especiais, e ajudá-los primeiro a compreender a sua situação, porque eu não posso passar para o outro as minhas dificuldades. Primeiro eu preciso compreender as minhas dificuldades e assim buscar dentro daquilo que é e serão as orientações pastorais a melhor forma de eu viver dentro da igreja, obedecendo também às normas, para que eu possa ser um cristão de uma espiritualidade, uma fé efetiva e afetiva dentro da minha igreja. A sensação que a gente tem de estar começando a conversa, mas o nosso programa já é chegando ao final. Agradecemos muito a sua presença conosco aqui para esclarecer nossas dúvidas e nossos espectadores. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado. No programa de hoje, a realidade familiar, como vimos, envolve situações complexas. Não pode ser tratada de forma simples. A dignidade e o amor, mas também a dor e o sofrimento das pessoas humanas estão aí envolvidas. Os problemas e desafios de cada situação precisam ser considerados, acolhidos e analisados. O Papa Francisco, além de acolher com misericórdia divina o drama de muitos cristãos, vem despertando em toda a igreja a reflexão autocrítica e a percepção da necessidade de mudanças pastorais. Entre elas, hoje vimos com destaque a simplificação do processo de nulidade matrimonial. Bom, por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo programa. Fernanda, é com você. Novos Tempos termina agora. O programa é uma parceria entre a PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Na próxima semana a gente volta com mais discussões de temas importantes do nosso cotidiano. Tchau!